Bom dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite, meus amigos. Nós, pela graça de Deus, temos a oportunidade de fazermos mais um estudo na Palavra de Deus. E esse estudo nós estamos fazendo no livro do Apocalipse. Temos feito texto após texto, verificando o seu contexto mais imediato, dentro do contexto maior. Estamos fazendo um estudo bíblico indutivo, onde nós vamos buscando observar o texto e, dentro do seu contexto, interpretá-lo e, a partir daí, aplicar para nossas vidas. Nós vemos estudando desde o capítulo 1, passamos pelo 2 e agora estamos no capítulo 3 e estamos na penúltima igreja das 7 igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia. Nós vamos ver nesse texto da igreja, a carta à igreja a Filadélfia, o Senhor Jesus Cristo mostrando que conhece as obras da sua igreja, mostrando que ele tem recompensas para as obras dessa igreja e que ele faz promessas para a igreja enquanto adverte aqueles que se opõem à igreja e que desprezam a igreja por amar o Senhor. Nós vamos começar a partir do versículo 7, o texto que diz: "E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e que diante de ti pus uma porta, e ninguém pode fechar, porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." É um texto belíssimo, um texto que alegra o coração de todos aqueles que têm a esperança bendita na manifestação do reino do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 7 diz adicionalmente aqui, por que adicionalmente? Porque nós já vemos escrevendo outras cartas a outras igrejas anteriores. Essa já é a 6ª igreja das 7. Só fica faltando agora a igreja de Laodiceia. Esta é a igreja de Filadélfia. E a esta igreja, e especificamente ao líder, ao mensageiro da igreja, do ajuntamento daqueles discípulos de Jesus Cristo que moram naquela cidade, que se reúnem ali, naquele local. Filadélfia é uma cidade da época, no primeiro século, localizada ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, na região nordeste dessa parte da Ásia Menor. Então essa igreja aqui, o nome dela, Filadélfia, vem de duas palavras que significam amigo e irmão. Eles eram como que amigos, afinados com a fraternidade. Eles eram, vamos dizer, uma cidade que valorizava esse senso comunitário. E a igreja estava localizada nesse lugar, e não é de admirar que não só pela influência cultural, mas principalmente, muito mais acentuadamente, por causa da graça de Deus na vida daqueles irmãos, certamente eles eram uma igreja de profunda, terna comunhão, de entranháveis afetos e misericórdia, como disse o apóstolo Paulo. Então, ele está endereçando a essa igreja dizendo que seja escrito algo específico. Isto aqui é algo específico para ser dito
por aquele que é o Verbo eterno, eu sempre faço questão de frisar isso, é o próprio Verbo eterno aqui que está falando. Isto diz o quê? Está falando de quem? É Jesus Cristo falando aqui, vendo todo o contexto, desde o capítulo 1 até aqui, e ele que se caracteriza para essa igreja. Ele caracteriza-se como aquele que é santo, como aquele que valoriza a santidade. Como ele não fez nenhuma observação negativa de falta de santidade por parte da igreja, leva-nos a crer que ele está dizendo aqui, olha, isto diz aquele que é santo e que valoriza a santidade que eu tenho, que meu Pai tem, que nós temos, a Trindade, e que vocês também têm, porque vocês se santificaram para nós. Se santificaram para mim, se santificaram para Deus. Então, isto diz aquele que é santo, ele se caracteriza como aquele que é santo e ele está valorizando isto, né? Aquele que é santo. Depois ele diz, aquele que é verdadeiro. Como não há nada no texto que desabone a igreja de ser uma igreja que não seja genuína, verdadeira em seu procedimento, nas suas práticas, nas suas palavras, ele está dizendo, olha, isto diz aquele que reconhece que vocês também são aqueles que valorizam a verdade como eu valorizo. Sabe por que eu digo isso? Porque no versículo 8 ele já começa revelando que conhece todas as obras da igreja. Então é bem possível que essa caracterização de santidade e de verdade fossem características das obras da igreja de Filadélfia. Então, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Essa chave aqui, ou ele tem, e se alguém mais tiver, é porque foi concedido por aquele que detém esse poder das chaves. Porque, em última análise, quem tem as chaves para garantir o acesso de qualquer pessoa ao reino dos céus, ao reino de Deus manifestado na terra, com o governo do Messias, porque Davi aqui prefigura o Salvador, prefigura o Messias. Lembra do texto? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está falando, chave de Davi aqui, na verdade é o reino de Deus que nós esperamos que vai se manifestar como prometido, onde Israel será cabeça das nações, onde as promessas, firmes e fiéis promessas feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó, profetizadas pelos profetas, esperadas por todos eles, pelos patriarcas, pelos nossos pais e por todo o povo de Deus em todas as épocas e no Novo Testamento por todas as igrejas, aguardando a bendita esperança, a manifestação desse reino celestial para o qual nós estamos nos guardando. Ele está dizendo, olha, e quem está dizendo aqui é aquele que tem a chave, só tem acesso ao reino se eu permitir entrar. Então fique tranquilo, porque quando eu abro para você entrar, não tem mais perigo de você perder. Não tem mais perigo de eu lhe dar a salvação e você perder. De eu lhe conceder a entrada no reino eterno e celestial, que é o reino do Messias, e você perder porque alguém depois fecha para você não ter acesso. Não faz sentido. Aqui há uma esperança, aqui há uma segurança para todos aqueles que creem, porque aqueles que creem, aqueles a quem é aberta a oportunidade de entrada nesse reino, não há mais como fechar ou perder. Mas também aqui cabe uma advertência, porque o Messias também fecha. Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, o que aconteceu foi que quando as 5 nécias que não guardaram azeite nas suas lâmpadas foram comprar o azeite, quando voltaram era tarde demais, as portas já haviam sido fechadas. E olha, quando fecha, ninguém mais abre. E elas ficaram batendo na porta dizendo, Senhor, veja, você está falando com o Senhor, abre-nos. Ele disse, não. Abro não. Não pode mais entrar. Passou a oportunidade. Então, cabe uma advertência porque um dia essa porta ao reino dos céus vai se fechar. E ninguém vai mais ter condições de abrir. Lembra da salvação que foi prefigurada e ilustrada na Arca de Noé?
quando Noé e a sua família, 8 almas se salvaram no meio do dilúvio. Diz o texto lá em Gênesis que quando Noé fechou a porta, Deus, ele fechou por dentro e Deus fechou por fora. Significando que ainda que de alguma forma Noé quisesse abrir para poder fazer alguém entrar, a arca estava fechada pelo próprio Deus para que ninguém mais entrasse depois que foi fechado. É uma advertência séria para todos nós que estamos tendo a oportunidade de ouvir essas palavras. Lembra do texto, capítulo 1? Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Repentinamente será a manifestação de todas essas coisas. Então, quando fechar, ninguém vai mais abrir. É uma advertência séria que nós devemos tomar para nossas vidas. No versículo 8, o Senhor Jesus Cristo diz que conhece. Ele é intimamente relacionado, porque no capítulo 1, a manifestação do no capítulo 2, 1 e 2, ele se manifestando ali, você vê ele no meio dos 7 castiçais. Você vê ele no meio dos 7 candeeiros, e os 7 candeeiros, os 7 castiçais são as igrejas, ou seja, ele está próximo das igrejas, ele está próximo do ajuntamento dos discípulos, ele conhece cada um dos discípulos intimamente, ele conhece as tuas obras. Como não há nenhuma obra que desabone a conduta da igreja de forma reprovativa aqui, essas obras a que o Senhor se refere certamente são obras de justiça. Certamente são obras agradáveis a Deus. Certamente são obras que o Senhor conhece. Talvez homem nenhum conheça, talvez a sociedade não conheça, talvez não seja manifesto ao mundo para que o mundo louve e exalte os feitos da igreja. Talvez não sejam obras que possam ser relevantes socialmente, vultuosos e quão grandes coisas eles têm feito, não é mesmo? Temos que reconhecer. Por mais que o mundo não reconheça, são obras que o Senhor conhece. São obras que agradam a um Deus que é santo. São obras que agradam a um Deus que é verdadeiro. Faça essa conexão. Obras que agradam a um Deus santo. Obras que agradam a um Messias, a um Senhor, a um Deus verdadeiro. Obras que propagam o evangelho do reino que ainda está aberto por aquele que tem a chave de Davi. A oportunidade está aberta e ele ainda diz mais. Essa obra de proclamar o meu reino numa oportunidade, porque ainda está aberto, eu pus diante de você uma porta. Eu sou o Deus das portas. Eu sou o Deus das chaves. Eu sou o Deus das aberturas. Eu sou o Deus da estruturação das circunstâncias na vida de todos no planeta, na vida de todas as nações, na vida de todas as igrejas. Eu conheço as tuas obras. E olha o que é que eu fiz para ti. Eu pus diante de ti uma porta, uma oportunidade. Esta igreja aqui era uma igreja que obrava e que obrava diante de circunstâncias favoráveis para o seu trabalho, para a sua labuta para o Senhor, para abrir a oportunidade, porque a porta ainda está aberta, para que o reino das chaves, o reino de Davi, que tem as chaves aí, cuja porta está aberta, possa ser expandido para que outras pessoas possam vir a conhecer. Ele diz: eu pus essa porta diante de vocês. E tem uma coisa: ninguém, absolutamente ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar essa porta que eu abri. Então vocês continuem trabalhando. Vocês continuem pregando o evangelho, vocês continuem fazendo missões, continuem espalhando o reino de Deus até o fim. Sabe por quê? Porque quem vai determinar o fim sou eu, quando eu, que tenho a chave, fechar a porta. Mas ninguém pode fechar. Eu posso. Claro, ele acabou de declarar que ele abre e ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Então ninguém pode fechar aqui, é claro que exclui a ele. Dizendo, então trabalhem, então obrem, porque eu conheço essa sua obra. E eu vou recompensar. E ele reconhece, o Senhor, que essa igreja faz tudo isso sem relevância.
sem importância aparente, sem relevância aparente, sem recursos abundantes, com fraqueza, mesmo sendo fraco, irrelevante, pobre, mas tu és rico, né? Poderíamos aplicar para essa igreja também, porque essa igreja tinha a justiça da santidade e da verdade do Senhor, e que o texto diz que porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então, como eles, porque tendo, esse porquê aqui, ó, já deve ligar aqui o farol, né? Opa, vem coisa aí, né? Vem coisa aí. Se ele está dizendo porque, então vai ter consequência. Porque, mesmo nessas circunstâncias, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, e aí foram duas coisas que a igreja fez aqui de positivo. Em primeiro lugar, guardou a palavra de Deus, isto é, protegeu, valorizou, reteve para si e aplicou ao seu próprio coração. Guardou, internalizou a minha palavra e que se externalizou em obras de santidade e de verdade, porque você guardou a minha palavra. E porque mesmo com todas as circunstâncias opositoras a mim, à minha palavra, à minha verdade, à minha santidade, à minha justiça, vocês não negaram o meu nome, não negaram a minha declaração, não negaram a minha dignidade, não negaram a pessoa que eu sou, não negaram o nome que vocês carregam, porque nós somos chamados pelo nome do Senhor, porque vocês não negaram o nome e guardaram a minha palavra. Olha o que é que eu vou fazer. A primeira recompensa da igreja é muito interessante. Ele diz, ele apresenta, ele expõe, eu vou fazer. Que já que vocês não tiveram relevância no mundo, eu vou mostrar para todos aqueles que rejeitaram o meu nome a relevância que vocês têm para mim. Para que essas pessoas que rejeitaram o meu nome, rejeitaram a minha santidade, rejeitaram a minha verdade, rejeitaram o meu nome, rejeitaram a minha palavra, eu vou fazer com que todos estes se prostrem aos meus pés. Ele está dizendo, lembra do texto quando diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Até mesmo os incrédulos vão ser forçados a reconhecer contra a vontade, com vara de ferro, reconhecerem que Jesus Cristo é quem manda. Ele é o dominador de todas as coisas. E aqui ele está dizendo, olha, eu sou a cabeça, vocês são o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, sendo ele mesmo a cabeça da igreja. Os pés são do corpo, são da igreja. Então, as pessoas incrédulas que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram a santidade de Deus, que rejeitaram a verdade de Deus, rejeitaram a obra de Deus, rejeitaram o reino de Deus, vão se dobrar, vão se ajoelhar diante da igreja só para uma coisa, para que elas saibam que eu te valorizo. Elas saibam que você tem relevância para mim. Elas saibam que eu te amo. No mundo você não teve relevância, você não teve força, você não teve influência, você não conseguiu levar a minha verdade, a minha santidade, as minhas obras, a minha palavra às massas, aos bilhões. Mas eu te amo. Eu te valorizo. Para que saibam que eu te amo, eles vão me adorar prostrado aos teus pés. Essa vai ser a primeira recompensa da igreja. Quando eu digo da igreja, de cada um dos indivíduos, individualmente, e também de todo o corpo, do ajuntamento de discípulos de Jesus Cristo, de toda língua, tribo, povo e nação, espalhados por todos os países. Neste dia que essa profecia se refere, as pessoas vão se dobrar diante da igreja e vão adorar a Deus aos pés da igreja. E essas pessoas agora vão saber, essas pessoas que se arvoravam tão conhecedoras da filosofia, que se arvoravam tão conhecedoras da ciência, dos desígnios ocultos do universo, que se arvoravam como conhecedores de toda a tecnologia e toda a ciência e o modo de se fazer operar as coisas com eficiência.
Essas pessoas não sabem de nada. Mas naquele dia, elas vão saber. E isso como forma de juízo para elas e de glória para o povo de Deus. Elas vão saber que o Senhor ama a sua igreja. Isso é uma coisa belíssima. É uma coisa para quem sofre como membro do corpo de Jesus Cristo. É algo de grande esperança. Porque o povo de Deus é vilipendiado, o povo de Deus é desvalorizado, o povo de Deus é chacoteado nesta terra. As pessoas odeiam a Deus, odeiam ao seu Cristo e odeiam ao povo de Deus. É simples assim. Muitas vezes esse ódio é velado com palavras fingidas, mas não fie o coração ali, porque há ódio encoberto, como diz lá em Provérbios. Então, o Senhor vai mostrar que ama a sua igreja. E no versículo 10, aí ele diz algo assim. Como? Ele segue, né? Na primeira vez, ele diz assim, olha, por que vocês fizeram assim? Né? Porque vocês, mesmo sendo insignificantes, sendo fracos, tendo pouca influência, pouca força, poucos recursos, vocês se mantiveram firmes, guardaram a minha palavra, não negaram o meu nome? Então agora também tem outra recompensa. E essa recompensa vai ser advinda de uma outra coisa. Como guardaste a palavra da minha paciência. Veja que na primeira vez ele diz, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, relacionando aqui a palavra de Deus ao nome de Deus. Relacionando a forma como a igreja guardava a palavra de Deus relativamente a quem ele é. Guardavam a palavra de santidade, guardavam a palavra da verdade. Aqui já é outra palavra. É uma palavra que o Senhor também entregou para a igreja. Sede pacientes a bem das vossas orações, né? Sede pacientes nas tribulações, suportai as aflições, sofre comigo as aflições do Evangelho. Em vários pontos no ensino do Senhor aos discípulos, ele diz que a gente tenha paciência. Tenha, porém, a sua paciência, a obra perfeita, a obra completa. Seja paciente nas tribulações, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, o tempo todo isso, como guardaste a palavra, agora é uma palavra, a palavra de ensino sobre se manter perseverante, paciente, suportando as aflições até o fim. Porque guardou a palavra dessa minha paciência, esta igreja seria guardada da hora da tentação que sobreviria sobre todo o mundo. Aqui, no contexto do livro de Apocalipse, nós vamos ver que está reservado um período chamado de grande tribulação. Essa grande tribulação vai acontecer, é chamado o tempo da angústia de Jacó. Vai ser uma aflição que nunca houve antes, Mateus capítulo 24 descreve, e nunca depois disso haverá uma tribulação nessas características. E essa tribulação diz aqui que esta igreja que guarda a palavra da paciência, de perseverar pacientemente, andando e servindo a Deus em santidade e em verdade, há de vir sobre todo o mundo, mas não sobre ela. Há de vir sobre toda a terra, mas não sobre estes. Isso é uma coisa digna de nota. Digna de nota porque se não guardarmos a palavra da paciência, isto é, se nós não formos crentes perseverantes na verdade e na santidade do Senhor, tal como ele ensinou, não negando o seu nome, permanecendo firme, então nós não seremos guardados da hora da tentação. Nós ficaremos aqui na terra para experimentar a hora da tentação. Olha, é algo que salta-nos aos olhos. O Senhor Jesus Cristo fala do arrebatamento. Eu sei que há muito debate sobre a questão da posição do arrebatamento, se é antes, se é no meio, se é depois da tribulação. Mas se tomarmos a chave de que o Senhor Jesus Cristo, quando revelou o livro do Apocalipse, ele disse, olha, o que eu estou revelando para você, escreve as coisas que tens visto,
as que são e as que depois desta hão de acontecer. As coisas que João viu, que tens visto, quando ele viu, foi a manifestação do Cristo glorificado. Não é mais o Cristo morto e encravado na cruz. É o Cristo pós-sepultura, é o Cristo ressurreto. As coisas que são as coisas que são reveladas a ele, e ele manda fazer essa revelação através de cartas às 7 igrejas. E essas igrejas representam também o corpo das igrejas do Senhor de todas as épocas. Lembra em João 17, quando ele orou, ele disse: Pai, não rogo somente por estes, falando dos discípulos daquela época, especialmente dos 11, mas também, porque Judas tinha se perdido, o filho da perdição, mas rogo também por todos aqueles que vierem a crer pela sua palavra. Então, quando o Senhor se refere no tempo, ele se refere nesse tempo, mas também ele se refere para o futuro. Nós podemos aqui entender que quando o Senhor diz essas verdades para esta igreja, essas verdades também se aplicam a todas as igrejas de todas as épocas em suas respectivas características históricas, periódicas. Alguns que vão, inclusive, perpassar por todos os períodos, como, por exemplo, o remanescente fiel, como aqueles que perseveram até o fim, como aqueles, todas as igrejas que receberam suas repreensões disseram: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, dando a entender que mesmo em uma igreja infiel, mesmo em uma igreja paganizada, mesmo em igreja que tenha vários problemas de toda sorte espirituais, existem no meio deles os fiéis, aqueles que vão vencer. E quem são os que vencem? Senão aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que é que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé em quê? Na fé? Não. A fé firmada no Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida. Quem, porém, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o texto aqui diz que esse povo que está guardando a palavra vai ser livre da hora da tentação. Então, o Senhor Jesus Cristo havia dito, no capítulo 1, escreve, capítulo 1, 19, se não me falha a memória, as coisas que são, e que depois destas que são, depois passado o período da igreja, as coisas que vão acontecer. E as coisas que vão ser descritas depois que cessam as cartas às 7 igrejas, são as mensagens, na sua predominância, de ocorrências de juízo sobre juízo e mais juízo, e juízo e mais juízo, sendo desencadeado em toda a terra, contrária a Deus. É uma hora de escrutínio, é uma hora mesmo de prova, é uma hora de tentação, é uma hora de demonstrar claramente quem são as pessoas que ficaram. Diz o texto da palavra de Deus que quando as pessoas sofrerem a tribulação, elas vão reconhecer, primeiro, elas vão saber que é Deus que está trazendo todos aqueles juízos, e elas vão blasfemar do Deus que tem poder sobre estas pragas. Então Deus vai estar comprovando por A mais B que é totalmente justo em trazer o juízo sobre eles. Por quê? Porque preferiram o amor à mentira, porque não deram crédito à verdade, porque não amaram a verdade. Então, como consequência, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, o que está aqui nesse texto claramente é: essa igreja que se mantém fiel, essa igreja que se mantém firme, paciente, vai ser guardada da hora da tentação. E aí ele diz: eis que venho sem demora. E essa palavra sem demora aqui traduz a ideia de repentinamente. Eis que venho, e quando eu vier para manifestar todas essas coisas, venho repentinamente. O conselho que está sendo dado à igreja aqui é para que a igreja guarde o que ela tem. Ela tem algo. Ela tem algo de valor, ela tem as suas obras que o Senhor conhece, ela tem obras de santidade, ela tem obras de verdade, ela tem obra de paciência, ela tem obra de perseverança. Então guarda isso, continua com isso, não abre mão disso, não se deixe perder, não se deixe influenciar, guarde para que ninguém, absolutamente seu ninguém, tome a sua coroa, porque essa advertência está sendo feita mais uma vez aqui, é porque vão tentar tirar a sua coroa.
as circunstâncias, os homens com seus enganos, com os seus veja bem, com os seus subterfúgios, com os seus aliás, com os seus todavias, entretantos, no entantos, vão tentar tomar a tua coroa. A tua coroa que coroa, essa coroa aqui significa a coroa de recompensa do vitorioso nos jogos lá olímpicos, né? Ou no Coliseu, então recebi aquela coroa, né? Feito de folhas de oliveira, coroa que murcha, mas essa coroa aqui é de ouro, é uma coroa que não pode murchar, ela é imarcessível, ela é uma coroa provada, uma coroa eterna, uma coroa divina, uma coroa de recompensa daqueles que são fiéis, para que ninguém tome a coroa. E no versículo 12 diz que a vitória, a quem vencer, para quem sustentar a palavra de Deus até o fim, para quem guardar com paciência, ele vai fazer coluna no templo de Deus. Sabe o que é que significa aqui? Perfeita e segura salvação irrevogável. Você vai morar na presença de Deus em todo o universo. Nem os céus dos céus te podem conter, quanto menos esta casa que te edifiquei, Salomão disse. O Senhor está em todo o lugar, e para onde você for nesse universo, você vai estar na presença de Deus, você não vai jamais sair do templo de Deus, onde quer que você esteja no planeta Terra, se for no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, aonde você for nesse planeta, ali é um templo de Deus, no sentido de que a presença de Deus estará em todo lugar, o que significa que você tem uma vida eterna, um céu, um paraíso garantido na presença de delícias perpetuamente na destra de Deus. Nunca você vai sair mais dali. Sabe o que é que isso significa? Segurança de salvação sem fim, salvação eterna, vida eterna prometida para aqueles que vencerem. E diz mais, como se não bastasse, aí ele adiciona: e escreverei sobre ele o nome de Deus. Ou seja, você não tinha nome no mundo, você não tinha uma estátua erigida em sua homenagem no mundo, mas agora o nome do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, destruidor dessa terra tal como a conhecemos, as obras que nela existem, todas se queimarão, e feitos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Deus, o nome deste Deus vai estar sobre você. Escreverei sobre esta pessoa. Essa pessoa vai andar com a coroa dignificada com o nome de Deus escrito nela. O nome, como se não bastasse, além do nome de Deus, adiciona mais ainda o nome da cidade do meu Deus. Você tem cidadania garantida, você tem o green card da graça de Deus para ter acesso, não ao sonho americano que o green card dá hoje, mas acesso às delícias da cidade mais rica de todo o universo, mais próspera de todo o universo, onde você não vai ter uma casa e 2 carros na garagem, você vai ter mansões celestiais de ouro puro, transparente como vidro, como cristal puro, a Nova Jerusalém, a morada de Deus que desce do céu para aqueles que vencerem. Desce do céu, do meu Deus, é proveniente de Deus, é coisa garantida, é coisa genuína, é coisa construída pelo arquiteto mais sábio que existe no universo, conhecido e desconhecido, visível e invisível. E também o meu novo nome é sempre adição sobre adição, bênção sobre bênção. O nome de Jesus Cristo que ninguém inclusive nem sabe qual é, o meu novo nome. Até o novo nome que vai ser dado a Jesus Cristo vai ser sobre nós colocado para aquele que vencer. É graça demais, não é não? É graça demais para pecadores, homens e mulheres como nós, falhos como somos. A advertência é sempre a mesma. Quem tem ouvidos, eu tenho 2, você deve ter 2 também. Ouça, dê ouvidos àquilo que o Espírito diz às igrejas. E que este texto sirva de alegria, de esperança, sirva de advertência também para nós. Amém.